Em 5 de novembro de 2015, aconteceu em Mariana o rompimento da barragem de Fundão, pertencente à Samarco, o que ocasionou uma das maiores tragédias ambientais da história do país. Ao mesmo tempo em que é importantíssimo analisar, julgar e responsabilizar os eventos nas instâncias jurídicas especializadas, para nós, profissionais de RH, resta aprender o máximo que podemos sobre como evitar e amenizar o impacto de situações como essa na vida das pessoas. Para nos ajudar a jogar luz sobre os impactos da crise e como foi a gestão que o RH da empresa precisou fazer a respeito, no Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos receber a Vera Lúcia, gerente geral de desenvolvimento humano e organizacional da Samarco. Esse programa chega até você com o oferecimento dos seus jobs, a IDRTech da The For Sales Company, que entrega finalistas para vagas de vendas e marketing em até 7 dias úteis, e conta com o apoio do Engage, plataforma de AD gamificado. Para quem é novo por aqui, não deixa de seguir a playlist do programa e a For Sales nas redes sociais para acompanhar de perto todos os conteúdos exclusivos que nós geramos semanalmente para o RH dos nossos mais de 600 clientes no Brasil. Vera, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, compartilhando um pouco da nossa experiência. Obrigada pela oportunidade. Maravilha, Vera. É um prazer estar te recebendo e conhecendo, né, os bastidores dessa gestão de RH num momento tão peculiar, né, que a gente espera que não aconteça com nenhum RH e nenhuma empresa, mas é importante a gente conhecer o case e se preparar para situações como essa, né? Para a gente começar, Vera, conta um pouquinho mais sobre você e sobre a Samarco, mencionando, dando um contexto da estrutura da empresa pré e pós-acidente, para a gente garantir um pano de fundo geral, antes da gente entrar nos detalhes do acidente, da gestão do RH durante e pós-acidente. Bom, a minha formação é em psicologia, eu ampliei um pouco essa formação com mestrado em administração, mas especificamente focando em cultura organizacional. Eu nasci no interior de Minas, uma cidade chamada São Tiago, foi onde começa toda a minha formação moral, né? Toda a minha base de valores. Eu sou uma pessoa muito orientada pelos valores e estou na Samarco há 21 anos e eu encontrei aqui um terreno muito fértil para realizar o meu potencial, para realizar as minhas crenças, o meu potencial de forma muito alinhada com os valores da organização. Então, essa entidade de valores, né? Essa identificação de valores é uma das causas que me fazem estar aqui nesses 21 anos. A Samarco é uma mineradora brasileira que tem 45 anos de existência, 100% dos seus produtos são exportados, então temos clientes no globo todo. Até 2015, nós éramos a quarta maior exportadora brasileira, então tivemos sempre um histórico de importante contribuição para a balança comercial. Embora com um perfil muito low profile na mídia, né? Então nós sempre tivemos uma presença forte, né, e conhecida em Minas e no Espírito Santo, onde nós temos 2 plantas industriais. Essas plantas industriais são ligadas por minerodutos, e temos escritórios na Europa e na Ásia, né, em Amsterdã e Hong Kong. Então, embora fôssemos desconhecidos, nós tínhamos uma presença muito marcante, que foi um colchão de reputação importante na nossa hora mais difícil, que foi o rompimento da barragem de Fundão em 5 de novembro de 2015, que é um dia que nós não vamos esquecer, um momento que a gente sente muito, né, por ter passado por ele, por ter causado
um impacto na vida de tantas pessoas, no meio ambiente, é algo que marcou a nossa trajetória da empresa, é uma organização que não é mais a mesma, como nós profissionais não somos mais os mesmos, nem do ponto de vista pessoal. Perfeito, Vera. Agora, antes da gente mergulhar em todos os pormenores da gestão de RH, durante o auge da crise, nos meses subsequentes até hoje, né, toda essa linha do tempo, eu queria que você desse um resumo do depara da empresa. Quer dizer, qual que era a estrutura da empresa pré-acidente e qual é a estrutura da empresa hoje, 7 anos depois, para a gente entender a profundidade da transformação que a empresa passou. Bom, a Samarco é uma joint venture entre a Vale e a BHP, que são os dois maiores players de mineração do mundo, né? E é uma governança muito peculiar, que é 50-50, né? E até 2015, a Samarco tinha aproximadamente 3 mil empregados próprios e cerca de 6 mil empregados indiretos. Estávamos na nossa capacidade total produtiva, que é cerca de 33 milhões de toneladas de minério de ferro ano. Estávamos, naquele ano, entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Tínhamos vindo de uma sequência anual aí de melhor mineradora do Brasil. Também estávamos como a quarta maior exportadora do país, né? Com um nível de satisfação muito interessante dos nossos clientes. Então, estávamos vindo de 3 processos de expansão ao longo dos anos, né? E com uma empresa com um impacto muito positivo nos estados onde ela atuava. Hoje, a nossa realidade, nós ficamos 5 anos com as operações paralisadas depois do rompimento da barragem, voltamos a operar tem 1 ano e 10 meses, né? Em 2 anos, em dezembro a gente completa 2 anos, e voltamos com 1/3 da nossa capacidade produtiva, que hoje é cerca de 8 milhões de toneladas ano. Estamos com 1.500 empregados diretos e cerca de 7.500 empregados indiretos, né? Até 2015, a gente exportava 100% da nossa capacidade. Hoje, a gente tem alguns clientes internos, temos algumas empresas para as quais a gente fornece, mas seguimos exportando para a América, para o Oriente Médio, para a China, para vários lugares do mundo, e seguimos também gerando impacto positivo no Espírito Santo e em Minas Gerais. Perfeito. Interessante ver também que hoje, já que eu disse dos indicadores positivos, né, nós hoje somos a mineradora, o lugar mais incrível para se trabalhar no setor de mineração, siderurgia e metalurgia, pela pesquisa da FIA-UOL. Então, esse é um indicador positivo que a gente manteve até hoje. Legal. Vocês já tinham esse reconhecimento pré-acidente e continuam com ele hoje? Hoje. Perfeito, Vera. Agora sim, entrando no acidente em si, na gestão do RH nesse processo todo. Conta um pouco de como que foi ele para a empresa, para a gente trazer uma perspectiva interna da situação. Uhum. Bom, o 5 de novembro, ele transcorria como um dia normal para todos nós, cada um com as suas rotinas de trabalho, né? E ao final do dia, ele mudou radicalmente, né? E cada um de nós sabe exatamente o que estava fazendo quando surgiu a notícia do rompimento da barragem, né? E foi um momento de muita tristeza e preocupação para todos nós, porque essa foi a materialização do nosso principal risco mapeado, né? Então, todos nós sabíamos que o que estava acontecendo, embora não soubéssemos da magnitude que realmente foi, mas nós sabíamos que o que estava acontecendo era muito grave, né? Que tinha impactos, e a gente sabia
já naquele momento que tinham pessoas sendo impactadas, então foi um momento de muito sofrimento, de muita dor para todos nós empregados, e todos nós nos mobilizamos. Eu estava no Espírito Santo naquele momento, e na madrugada eu já vim para Minas Gerais, e os colegas que estavam em Mariana e que estavam aqui em Belo Horizonte foram para Mariana, já foram buscar, ajudar nas buscas, né, a encontrar as pessoas que estavam precisando de ajuda. No meu caso, eu já vim mobilizando todo o meu time, que é um time que tem muitos psicólogos, né, psicólogas e psicólogos, e já vim mobilizando, contratando a ajuda de profissionais para que nos suportassem no auxílio psicológico para os impactados, né? Quando eu cheguei na planta de Mariana, era uma realidade completamente diferente do que a gente possa imaginar. É um cenário que eu só já vi parecido em filmes, em alguns filmes, né? Com muitos bombeiros, né? Helicópteros. Então, assim, é um contexto muito diferente da nossa realidade. E a gente viu ali, então, os empregados se mobilizando para fazer aquilo que não era uma realidade deles do dia a dia, né? E de uma forma voluntária. Isso que é extremamente importante ficar registrado, porque foi de uma forma voluntária. As pessoas chegaram para o front de forma voluntária e para atuarem nesse momento, né? Então, a gente teve pessoas que foram atuar nas buscas, que foram atuar ajudando a encontrar as pessoas que estavam isoladas, a reparar pontes, a cuidar do meio ambiente, né, a limpar as áreas, as regiões, né, e a gente se espalhou pelo território, né, tanto aí ao longo dos rios, ao longo de Mariana, nós estávamos espalhados. Então, empregados vieram de todos os lugares, né? Eu, especificamente, fiquei responsável pelo atendimento que a gente chamou de psicossocial, dentro de uma frente humanitária. Então, tinha uma frente humanitária, uma frente de infraestrutura, e dentro da frente humanitária a gente tinha um núcleo responsável pelo abrigo, né? Pelo transporte, pela assistência social e psicossocial, e essa eu fiquei responsável junto com o time. Então, o meu time foi que abrigou os impactados, que eu liderei essa frente, que alojou essas pessoas nas pousadas de Mariana, fornecendo toda a assistência que elas precisavam, médica, psicológica, de recursos que essas pessoas chegaram, né, sem os pertences, então provendo o que elas precisavam. E eu fiquei nesse atendimento por mais ou menos 3 meses, né, junto com esse time, garantindo essa assistência psicológica para todos eles, e que depois a gente, ao final desse período de 3 meses, nós fomos fazendo a transição para a prefeitura, né, para o atendimento da prefeitura. Então, essa foi uma experiência muito forte para todos os empregados, e que foi uma evidência na prática daquilo que a gente sente, que a gente já media nas pesquisas de clima, que a identidade do empregado Samarco com a Samarco sempre esteve lá em torno de 95%, 96%, quase 100%, né? Então, assim, esse compartilhamento de valores, essa identidade forte com a empresa, que foi a responsável na nossa leitura por essa mobilização das pessoas. As pessoas chamaram para si a responsabilidade da reparação, do cuidado, e a gente, mesmo sendo muitas vezes agredidos pela população, né, ainda assim a gente não negou o uniforme, a gente assumia o uniforme, a gente usava o uniforme, né, e fazendo questão de estar ali cumprindo um papel que a gente entendia que era nosso mesmo. Perfeito, Vera. E, então, o RH, por 3 meses, ele virou uma área de suporte humanitário. Ela praticamente mudou de característica a área
em termos de processo, de dia a dia, ou totalmente orientado a essa parte de gestão das pessoas de dentro e de fora do negócio, pelo que eu entendi, de ambos os aspectos, né? Isso, olhando, por exemplo, assim, nas fases de uma crise, sabe, Rodrigo? Qual que é a leitura que eu tenho? Assim? Tem uma fase de crise que é preparação para a crise. Essa é uma fase que o que a gente tinha, nós tínhamos uma preparação para crises, mas ela não chegava perto do que foi a magnitude dessa crise. Por mais que a gente antecipasse dentro de um mapeamento de risco, nós nunca imaginávamos uma magnitude dessa. Então, a gente não tinha uma preparação para lidar com essa crise. A próxima fase, que é uma fase de resposta à crise, né? Então, aí nós tivemos duas frentes. Uma resposta externa, que era cuidar dos impactados, cuidar dos impactos ambientais, dos impactos nas estruturas, né? Da população, da cidade. Então, parte dos empregados ficou focado nessa frente externa, e o RH, parte do RH, e no caso, a parte que me coube naquele momento foi cuidar dessa parte de cuidar das pessoas impactadas, especialmente no psicossocial, né? No atendimento às crianças, a conduzir essas crianças para a escola, porque o ano letivo não tinha acabado. Então, assim, a gente garantiu que essas crianças tivessem uma continuidade nas escolas em Mariana. Então, eu, com o time que estava comigo, que conduzimos essa parte. Mas tinha também uma frente interna da crise, uma frente que também tinha de cuidar dos impactos dessa crise internamente. Então, tinham as pessoas que tinham que olhar das estruturas remanescentes da Samarco, como é que a gente continua contendo para que não saísse mais material, cuidando dos ativos que estavam parados, começando a pensar como é que a gente iria lidar dali para frente. E, enquanto RH, nós também tínhamos que avaliar os impactos para a empresa das ações que nos cabiam, né? Então, coube a uma parte do RH que ficou com esse foco interno, conversar com o Ministério Público do Trabalho, com as secretarias estaduais do trabalho, com os sindicatos, buscar a solução para aquele momento, porque a empresa parada, com grande parte dos nossos empregados de forma voluntária atuando na crise, mas uma grande parte de trabalhadores que também a gente precisava definir o que seria feito. E aí, a primeira iniciativa foram férias coletivas. Depois do período regulamentar de férias coletivas, nós demos uma licença com vencimento para esses empregados. Na sequência, layoff, né, que é uma alternativa importante, que a gente mantém a força de trabalho, mas não com todos os custos e encargos que a organização naquele momento não tem condições de bancar, mas que a gente também se compromete a investir nesses trabalhadores com formação para uma retomada eventual das operações da empresa ou preparando também para o mercado, né? Então, nós tivemos, naquele momento, essas duas atuações muito fortes, né? O tempo todo nós atuamos para preservar o emprego, para preservar os benefícios dos trabalhadores, eles não perderam os benefícios, né? Não tivemos, naquele momento, demissão. E logo depois desses 3 meses que eu estava na frente, aconteceu de eu já voltar na fase do layoff. Então, toda essa parte de formação, de condução desses empregados, como é que nós iríamos... Ali, naquele momento, a gente já experimentou a formação virtual, porque a gente conduzia os empregados para a organização 1 ou 2 vezes, para não perder o vínculo com a empresa, mas a gente também fez muita formação virtual, muito deixando o trabalhador em casa. Isso é interessante falar, porque as crises são grandes oportunidades. Assim como a Covid veio e trouxe muitas oportunidades de transformação no mundo do trabalho, a nossa crise também nos fez experimentar coisas diferentes naquele momento, né? No psicossocial, por exemplo, eu tinha um foco no externo, mas eu não perdi o foco no interno,
porque lá também eu estava de olho nos trabalhadores que estavam nas frentes de trabalho. E aí, muito cedo, eu percebi que o meu olhar de cuidar da saúde mental das pessoas não poderia ser só dos impactados, que eu tinha que olhar também da saúde mental das pessoas que estavam mobilizadas. Nós estávamos numa zona de atuação muito diferente do que a gente está acostumado e com muita mobilização afetiva, muita mobilização emocional, né? Então, ali naquele momento, nós já começamos na Samarco a trabalhar a saúde mental. Então, a gente fazia encontros coletivos, encontros em grupos para tratar isso com as pessoas. Também tínhamos os encontros individuais com psicólogos que estavam lá, um grupo grande de psicólogos que estavam conosco para garantir esse atendimento, né, dos impactados e nossos. Então, assim, mesmo estando nesses 3 meses focada com esse atendimento externo, hora nenhuma a gente perdeu o interno. Tinha que olhar, por exemplo, a jornada de trabalho, porque a gente se entregava, né, ficava muito tempo no território, nessa interação, e a partir de um dia, depois de um dia inteiro de interação com essas pessoas, no final do dia a gente se encontrava para ver como é que foi o dia, para se energizar também uns aos outros, né? Então a gente tinha que ter esse olhar do equilíbrio entre a vida pessoal deles e o que eles estavam vivendo. Então, o cuidado com a família, de voltar para a família, porque as pessoas estavam fora de casa. Eu, por exemplo, morava no Espírito Santo, fiquei em Mariana. Então, esse olhar para as pessoas foi muito importante. Agora, curioso, Rodrigo, que foi uma experiência nesses 3 meses que a gente viu muita coisa interessante. Quando eu falo que a gente aprende muito com relação a esses momentos, a Samarco sempre foi uma empresa muito hierarquizada, assim como a maioria das empresas brasileiras, né? Faz muito parte da cultura organizacional. Nós temos uma distância de poder muito grande, uma hierarquia muito grande, e aqui na Samarco não era diferente. E nessa mobilização forte dos trabalhadores, a gente viu um achatamento dessa hierarquia, porque estávamos todos no front, sem uma orientação muito clara, precisando de agir, e era aquele do ver e agir, né? Então a gente tinha que tomar decisões, interagindo com públicos que nós não éramos acostumados. Então a gente viu a agilidade que isso traz, a gente viu a importância de ter empregados muito alinhados aos seus valores, porque numa hora dessas, que tem muita incerteza, que você não sabe o que fazer, que você está ali ainda sem uma diretriz muito clara do que fazer, a sua bússola são os valores. E aí, se você tem clareza de quais são os valores da organização, daquilo que está alinhado com o que a organização faz, você toma as decisões corretas. Então, a gente tem muito orgulho de dizer que nós estávamos lá interagindo com o poder público, com a população de modo geral, e hora nenhuma a gente teve nenhum caso de corrupção, nenhum caso de abuso de poder, né? Então, isso foi muito interessante. E Vera, agora olhando para esse momento, principalmente logo após o acidente, qual você diria que foi o maior desafio da área da RH nesse auge da crise? Olha, a fase que veio depois dessa aí, que eu estou te chamando de resposta, que foi a de reparação, foi um dos maiores desafios do meu ponto de vista, tá? Porque foi uma fase, logo depois que a gente fez todo esse processo de layoff, de férias, a gente já estava há um ano mais ou menos de crise, e logo no primeiro ano depois do rompimento, a gente teve que fazer o primeiro programa de demissão voluntária. Né? A gente viu que essa retomada estava mais distante do que a gente imaginava, porque as licenças
para operar foram suspensas, né? O processo para reaver essas licenças ia ser demorado, nós tínhamos que mudar o nosso processo interno, evoluir algumas coisas do nosso processo interno. Então, é dessas coisas, de um sacrifício que você precisa fazer em prol de uma continuidade, em prol de uma sobrevida. Então, a gente teve que cortar na carne. E aí, esse processo de demissão voluntária foi muito dolorido, porque aqui na Samarco nós temos um turnover baixíssimo. As pessoas aqui vêm e permanecem, sabe? A gente tem um evento aqui para reconhecer as pessoas que estão conosco há muitos anos. Esse ano a gente tinha várias pessoas com 40 anos de casa, né? Então a gente tem pessoas com 30 anos de casa, eu, por exemplo, 21 anos de casa. E aí são profissionais que estão muito alinhados aos valores e que a gente formou esses profissionais. A gente sempre foi muito reconhecido como uma empresa que investe no desenvolvimento dos trabalhadores, né? E aí você ter que criar um programa de demissão voluntária, onde você vai perder pessoas que estão ali, que foram seus companheiros nessas jornadas todas, nas positivas e nas negativas, né? Como essa, naquele momento a gente estava vivendo. E perdendo conhecimento, nós perdemos nisso muito conhecimento. Conhecimento que foi desenvolvido aqui ao longo de anos, né? E o segundo e último programa a gente fez o voluntário e o involuntário, porque como a gente tinha um número para alcançar, né? O último, que foi no final de 2017, a gente não conseguiu cumprir voluntariamente, né? Os voluntários não cumpriram o número que nós precisávamos reduzir, nós tivemos que desligar. Esse foi o momento mais difícil para todos nós, da liderança, porque ali eram empregados que só tinham elevado desempenho, que tinham muito conhecimento, né? E foi muito difícil. Contar disso, para mim, eu acho muito importante, porque a Samarco tem um histórico de ser uma empresa bastante humanizada, sabe? E a gente se tornou mais depois de 2015. E na hora desse rompimento, em 2017, quando a gente tinha que desligar 500 e tantas pessoas, a programação, e eram pessoas que estavam em layoff, né? A programação, como nós sentamos para conversar sobre isso, a liderança estava muito apreensiva. A liderança não queria passar pelo processo, sabe? Ela estava sofrendo pela ideia de sentar com 500 e tantas pessoas e desligarem, né? E aí foram várias conversas, várias reuniões por videoconferência, eu tendo com eles, e eles falaram assim, vamos, Vera, quem sabe a gente faz isso de um jeito que a gente não precisa encontrar, porque vai ser muito dolorido, vamos fazer por telegrama. Eu disse, não, gente, isso não é o nosso jeito de ser, isso não combina com a gente. Vamos fazer, vamos chamar todos, eles vão vir aqui, nós vamos conversar com todos eles. E aí eles, então tá, a gente topa, mas eu não quero fazer sozinho, eu quero fazer com outro. Então, isso foi incrível. Assim, a liderança precisou de apoio para fazer o desligamento. Então, assim, eram 2 líderes conversando com a pessoa para ser desligado, e assim, os empregados chegaram e eles sabiam que eles estavam chegando para ser desligados, né? Eles tinham noção, porque eles acompanhavam pela mídia como estava a situação da organização. Então, eles esperavam e entravam na sala, e a gente trouxe uma equipe de psicólogos para ficar à disposição para conversar com as pessoas que seriam desligadas. Ao final do processo, a coordenadora do time me chamou, eu estava nesse dia lá em Ubu, ela me chamou e falou assim, Vera, até agora a gente só atendeu liderança. Os empregados que foram desligados não precisaram de suporte emocional, mas a liderança precisou, e o RH também, né? Então, esse aí assim, foi o momento mais difícil para a gente, foi ter, ao todo, a gente desligou entre demissão voluntária e involuntária 2.000 pessoas. Então, é muita gente. Perfeito, Vera.
Agora, dando um zoom out na situação, né? Você comentou ali bastante do dia do acidente, dos dias pós-acidente, dos 3 primeiros meses, né? Como essa força-tarefa humanitária. Aí agora a gente avançou um ano para frente falando da questão dos layoffs, né? Eu queria dar um zoom out em relação a esses marcos de temporais e pedir para você pontuar numa linha do tempo quais foram os principais fatos que o RH precisou gerir nesses 7 anos, além desses que você já mencionou, né? D0, D90 e D360. Quais outros marcos que houveram? Bom, então, assim, até 2017, a gente termina aí, como eu disse, com essa fase que eu estou chamando aí dentro da crise de recuperação, que foram com o programa de demissão voluntária, né? Viabilizando todo esse processo de sobrevivência da organização. Nesse momento, nós participamos, o RH também participou da criação da Renova, que é a fundação que ficou responsável pela recuperação, né? E aí, 2018 é um novo marco, né? E aí, seguindo nessas fases de uma evolução de uma crise, é o que a gente chamaria de sustentação. A partir de 2018, foi quando a gente teve um respiro para olhar um pouco mais para frente, não obstante o cenário ainda fosse de muita incerteza. Então, logo no início de 2018, houve uma substituição na diretoria, os diretores que estavam conosco há muitos anos, eles deixaram a empresa, e o novo presidente que assumiu era um diretor de operações interno, mas que também tinha entrado após o rompimento, né? O Rodrigo Vilela. Então, quando o Rodrigo assume essa posição, na conversa comigo, ele fala: Vera, o que você acha que eu faço? Eu falei assim: olha, você deve trabalhar numa proposta dos seus próximos 100 dias. Então, assim, vamos ver o que acontece, o que vai ser a sua marca nesses 100 dias, para a gente dar um tom para a organização dessa mudança, né, que é necessária. E para construir esse plano junto com ele, nós reunimos várias pessoas. A gente chamou naquele momento esse grupo de comitê executivo, mas que não tinha cargos e hierarquias definidos, porque com a saída de 2.000 pessoas, tiveram áreas que foram dizimadas, né? Tiveram níveis hierárquicos que os líderes, o RH foi o gerente geral de recursos humanos à época, ele saiu ao final de 2016, então a gente não tinha naquele momento o novo gerente geral. Então, quem participou desse grupo, a gente primou ali pelos processos. Que processos eram importantes estar naquela construção e quais eram os principais heads que permaneceram na organização. Então, não era preso à hierarquia, não era o cargo, eram as pessoas que eram referência naqueles processos que eram importantes constar naquele grupo. E aí, acabou que esse processo de construção coletiva se transformou num projeto que a gente chamou de Fênix, não por acaso, porque a gente sabia que ali era a tentativa de ressurgir das cinzas, né? Começamos com uma grande catarse, foi a primeira vez que a gente sentou e foi falar dessas emoções e soltar o choro que estava na garganta, né? De lamentar tudo que tinha acontecido. E foi também um momento da gente olhar para a nossa cultura, de olhar para como era a nossa cultura antes, de olhar para a cultura para frente. E desses encontros, que foram aproximadamente uns 4, 5 meses, surgiu a nova identidade da Samarco. Ali, naquele momento, a gente discutiu se iríamos propor uma mudança de nome da empresa ou não, e a gente achou que era importante, porque é um erro, né? Essa empresa teve responsabilidade por um fato, mas assim a gente entendia que merecia uma segunda chance e que temos valores muito sólidos, temos uma história muito sólida e que valia a pena a gente reconquistar a confiança de todos os stakeholders, mantendo o nosso nome, né? Olhamos para os nossos valores, mantivemos os nossos valores, ressignificando
à luz de tudo que aconteceu, o que é agora respeitar as pessoas, o que é agora ser uma empresa íntegra, o que é agora, nesse novo contexto, ser uma empresa segura. E aí, até então, a segurança era vista muito como a segurança das pessoas, a segurança do trabalho. A gente viu que não, a partir do ocorrido, a gente precisa de ter segurança operacional, precisa ter segurança financeira, precisamos ter segurança jurídica, né? Então, não é só a segurança das pessoas, né? Ali surge, então, uma nova visão, uma visão que, quando você compara, depara, a visão até 2015 era uma visão financeira de dobrar o valor da empresa em muitos anos, e aí a nossa visão agora é uma visão totalmente diferente, que é justamente de reconquistar a confiança da sociedade, dos acionistas, das comunidades que a gente atua, né? De todos os stakeholders. Então, ali surge as bases para a reconstrução da empresa. Né? Ali surge, a gente começou a pensar quais eram os requisitos para o nosso negócio. Porque, embora fosse uma empresa já de longa data, a gente precisava ter o aval da sociedade para voltar a operar. E quais eram esses requisitos? O que a sociedade ia esperar de nós? O que os acionistas iriam esperar de nós? Então, a gente precisava ter clareza desses pontos para a gente seguir, a gente precisava ter clareza disso para comunicar com os nossos empregados, né? Surgiram ali também as âncoras para uma mudança de cultura que veio mais à frente, né? E aí, Rodrigo, é muito interessante, porque ao final desse processo, né, a gente, que também surgiu o primeiro mapa estratégico depois de rompimento, foi a nossa visão para a retomada. Então, a nossa estratégia naquele momento não era uma visão de longo prazo, era uma visão de curto prazo, de curto, médio prazo, que era uma visão de retomar as operações. Nós sempre soubemos que o ponto mais nevrálgico era voltar a operar, porque a partir do momento que se a gente conseguisse vencer todas as barreiras para voltar a operar, aí as demais barreiras seriam mais cheias de esperança para a gente enfrentar, né? E aí comunicar tudo isso para os nossos empregados era uma forma, inclusive, da gente tentar diminuir as incertezas, porque uma das competências que a gente desenvolveu ao longo desse tempo todo foi a resiliência, porque foram muitas incertezas que a gente passou, né? A gente trabalhava sem saber se ia continuar operando, se ia precisar, se a empresa ia falir, se ia fechar, o que ia acontecer, né? E aí, quando nós terminamos essa identidade, que fomos comunicar primeiro para toda a liderança, a gente precisava construir um sentido, porque tudo aquilo que a gente estava propondo, inclusive uma proposta de retomada, ela não estava totalmente nas nossas mãos. Ela estava nas mãos da sociedade, que precisava, a gente tinha audiências públicas, a sociedade tinha que dizer sim, a gente tinha todo o processo de licenciamento ambiental, né? Tinha os acionistas, então não estava nas nossas mãos. A gente iria fazer bem feito o que estava nas nossas mãos, mas a gente não podia prometer nada. Então, qual que era o sentido dessa jornada e que a gente não poderia dar datas? A gente não poderia falar assim, nós vamos voltar no mês tanto, no ano tanto, né? E aí tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que ele fala que esse negócio do calendário, do ano, é um jeito que a gente tem de fatiar o tempo, né? Para manter a esperança e para manter essa ideia do novo, né? Nós fizemos isso sem uma consciência tão clara, talvez, naquele momento, mas a gente viu que nós não sabíamos como seria, quando aconteceria a volta, mas a gente sabia que tinha alguns marcos, que a gente tinha algumas etapas que a gente precisava percorrer para essa retomada. E aí a gente fatiou essas etapas em 3 etapas, num processo de construção de sentido para os nossos para a nossa força de trabalho, né? Então, a primeira foi pés no chão, a segunda ponto de partida e a terceira seguindo adiante. Então, os pés no chão foi a nossa maior fase, foi o tempo que a gente viveu mais. O pés no chão foi planejar essa retomada, como é que seria o processo produtivo, como é que a gente iria durante esse tempo, manter os ativos, porque nós precisamos manter os ativos que estavam parados,
como é que a gente ia cuidar da nossa força de trabalho, né? O ponto de partida já era a retomada. Então, o ponto de partida começou em dezembro de 2020. Então, olha, os pés no chão foram 2 anos. 2 anos e meio, mais ou menos, de pés no chão. Porque o ponto de partida começou em 2020, em dezembro, né? E aí, para cada uma dessas etapas, e seguindo adiante, a gente está começando a seguir adiante agora em 2022, quando a gente já tem a gente retomou, né? Tivemos um ramp-up muito positivo. Estamos com outras crises, mas a gente agora, nesse momento, já entende que é olhar para frente, né? Com os aprendizados do que a gente viveu, capturando os aprendizados, sem esquecer o que a gente viveu, mas que a gente está tendo uma oportunidade de seguir adiante. Em cada uma dessas fases, a gente tinha marcos e essa foi uma grande sacada que a gente teve, porque um ponto muito importante numa gestão de crise é a comunicação com a força de trabalho, porque eles precisam, embora a gente tenha muita incerteza e a gente precisa falar, não sabemos, né? A gente tem que ser muito transparente. Os empregados também precisam ter algum norte, precisa ter alguma sensação de segurança, algo a se apegar, né? Então, essa estruturação dessa retomada em etapas, ela ajudou a diminuir a ansiedade das pessoas, ajudou a dar às pessoas, um dos nossos traços culturais muito forte, a orientação para resultado. Então, quando você coloca quais são os marcos que a gente precisa alcançar para passar dessa etapa, isso foi muito importante, porque as pessoas se mobilizavam. Precisamos de ter a licença tal, precisamos ter feito a cava, precisamos terminar a cava. Então, isso foi se transformando, e cada marco tinha celebração. Então, o dia que tinha um quadro, em todas as unidades tinha um quadro grande com as 3 etapas e com os marcos de cada etapa. Então, cada marco alcançado tinha fotos, os líderes se reuniam com os times para celebrar, né? Então, essa foi uma estratégia que a gente utilizou, que ajudou a construir sentido. E em cada fase dessa, o RH teve papéis diferentes, né? Então, em cada uma delas, a gente teve que olhar a estrutura, qual que era a estrutura necessária para cada etapa. Então, nos pés no chão, nós já tivemos que começar a pensar na estrutura para o ponto de partida, porque a gente teve que preparar a força de trabalho para a retomada, porque a gente teve que voltar com os treinamentos de segurança, depois de 5 anos sem operar, inclusive treinamento operacional. Tivemos que recontratar e começamos eu falo que a gente ficou com o lado sombra do RH durante muito tempo, mas a partir de 2019 a gente volta com o lado sol, né? Então voltamos a recontratar. Até hoje recontratamos 40% dos nossos ex-empregados, né? Mas nesse período um papel importante do recursos humanos foi de um agente de mudança, foi um agente de influência interna, né? De ajudar nessa influência de que era importante a gente começar a olhar de novo para frente, de reunir um grupo para pensar para frente, para a organização, trazer naquele momento a captura para uma mudança de cultura, né? Foi um papel que eu entendo que foi um papel muito estratégico do Recursos Humanos. Perfeito. Faz bastante sentido, porque no final do dia as circunstâncias que você trouxe aqui foram circunstâncias onde o RH precisou dar um contorno, criar símbolos, né? Empacotar mensagens, criar consenso, organizar situações altamente desconfortáveis, né? E de ruptura para o negócio, né? Que foram os layoffs, né? Que você mencionou. Então, o RH ele vira esse agente de dar coesão cultural
de mensagem interna, de esperança, né? Ele vira um porta-voz assim, né? Do negócio, dos desafios, né? E aí agora eu queria entrar numa fase da conversa aqui, Vera, que é no compartilhamento de experiências, tá? Pensando que quem está nos ouvindo pode estar numa situação de crise, em menor ou maior escala, e buscando algum tipo de orientação sobre como gerir o RH durante uma crise. Então, para começar esse compartilhamento de experiências, de dicas, na verdade, né? As experiências já foi, né? A parte mais de dica. Eu queria que você resumisse para nós o que é o RH num momento normal, vamos chamar assim, se é que existem momentos normais, mas qual que é a principal diferença entre gerir o RH num cenário de negócio convencional e num cenário de crise aguda como a que vocês viveram? Bom, Rodrigo, eu entendo que em qualquer dos dois contextos, de crise ou não crise, é muito importante o RH saber a que veio. Né? Então, assim, qual que é o propósito dele dentro dessa organização, quais são os valores que ele comunga e que ele quer seguir. Né? E que, no nosso caso aqui, o que a gente entende que é ter um foco nos negócios e nas pessoas. A gente aqui entende cada vez mais que as pessoas estão na centralidade dos negócios. Eu digo aqui em todas as oportunidades que eu tenho para falar com os nossos empregados que essa marca não existe, né? Assim, é uma abstração, a empresa é uma abstração, o CNPJ. São as pessoas que desenham as estratégias, são as pessoas que fazem de forma inovadora as mudanças necessárias, são as pessoas que tomam decisões, né? Então, assim, nós estamos falando de pessoas. E aí, então, seja numa crise, ou seja no momento de equilíbrio, né, de condições normais, o RH tem que ter esse foco, que é nas pessoas e no negócio, né? Viabilizar essas duas coisas. E como que ele faz isso? Influenciando o comportamento organizacional, né? Preparando a empresa para o cenário necessário, preparando as pessoas para o cenário necessário. E na crise é a mesma coisa, né? Na crise, o RH precisa manter essa mesma atuação. Qual que é a dificuldade? É que na crise você tem menos certezas, você não tem um planejamento necessário que você tem no dia a dia. Então, você lida com mais imprevistos, tem um fator emocional muito forte. Né? Então, uma coisa que eu aprendi, que eu tenho visto muito, é que, às vezes, as lideranças da crise são diferentes de uma liderança de um tempo normal. Né? Isso o RH tem que ter essa sensibilidade para perceber, para ajudar a perceber quais são os líderes que vão liderar uma crise. Quais são os líderes que têm que assumir esse papel agora? Porque, às vezes, numa situação normal, o líder é um líder que é mais do controle, que é mais organizado, que é aquele gestor que chega numa crise. Não é assim. Na crise, você precisa de líderes com uma visão mais sistêmica, com alguma capacidade de correr algum risco calculado, com a capacidade de tomar decisões de forma rápida, que tenha condição de julgar os impactos da decisão dele de forma rápida e ver qual que ele vai correr o risco ou não. E aí, então, o RH tem que estar atento, porque esse foi um papel nosso que eu não mencionei, de ajudar a alocar as pessoas durante essa crise. Quais pessoas iam para a frente tal? Quais pessoas iam lá para uma cidade que estava precisando de um suporte? Né? Então, assim, na crise tem essas diferenças e que o RH precisa estar atento, vai ter essas dificuldades, inclusive nele próprio. A gente, inclusive, tem que cuidar da gente na hora da crise, porque a gente cuida dos outros e quem cuida da gente? A gente mesmo. Então, a gente tem que, inclusive, ter essa noção. Mas eu entendo que os papéis, eles são muito parecidos, sabe? Eles são os mesmos.
Faz sentido, faz sentido. A crise ela só a, amplia o que realmente importa na governança da RH e também cria um ambiente diferente de tomada de decisão, né? Um ambiente de incerteza, um ambiente de... Então, ele tem um componente subjetivo maior do que até do que o objetivo, se for avaliar, né? Muito bem, Vera. Entendido esse depara, né, do RH num cenário de crise para um RH num cenário normal, por assim dizer, uma coisa que você falou bastante até aqui foi de cultura, gestão de cultura. Então, eu queria que você desse algumas dicas em relação a esse ponto específico. Bom, Rodrigo, a Samarco trabalha com cultura desde 2006. Nós temos um processo de olhar para a nossa cultura, né, sabendo que uma cultura muda muito lentamente, mas nós temos essa preocupação porque desde 2006 a gente entende que a cultura é um grande diferencial competitivo da Samarco, né? Essa coisa da atração que a gente tem, a Samarco, mesmo depois do rompimento, continua atraindo muita gente, né? A gente não teve problema de atração de profissionais, justamente por essa reputação que vem da cultura, né? Mas a cultura, ela precisa sustentar a estratégia, ela precisa... o Peter Drucker falava que ela come a estratégia no café da manhã porque ela é soberana, né? Então, a cultura, ela é soberana, mas ela precisa também contribuir de uma forma que tenha algum alinhamento com a estratégia. Então, eu disse que a gente passou por vários picos de expansão, e ao longo desses picos a gente sempre olhou para a nossa cultura para ver qual que era a cultura necessária para sustentar o negócio, né, naquele momento, né? Quais os traços que a gente precisaria desenvolver, quais aqueles que a gente precisaria abandonar. E quando aconteceu o rompimento, a gente precisou fazer essa mesma reflexão, de olhar para a nossa cultura e pensar o que do nosso jeito de ser precisa mudar para que isso não mais aconteça. O que do nosso jeito de ser a gente precisa manter, porque, inclusive, está nos ajudando a sobreviver, mesmo após tudo que aconteceu, né? Com esse novo contexto da empresa, uma empresa que está ressurgindo das cinzas, que precisa reconquistar a sociedade, o que ela precisa trazer no seu jeito de ser para mostrar para essa sociedade que ela está diferente, né? Então, a partir dessa discussão, desde 2019, nós fizemos um diagnóstico muito focado em valores, né? Então, a gente trouxe um referencial teórico baseado em valores para olhar essa cultura, e aí nós estamos trabalhando fortemente para uma cultura, para capturar os aprendizados do passado e trazendo como valores muito fortes dessa nova cultura a sustentabilidade, a inovação. Para isso, precisa ser uma empresa que tenha diversidade, né? E a inclusão como um pilar muito importante. Nós precisamos ter a diversidade para ajudar a gente a repensar o nosso jeito de fazer as coisas, né? Para que ele venha de um jeito mais alinhado com o que nós precisamos hoje em dia. Estamos trabalhando muito fortemente a humildade. Esse é um traço que, depois de tudo que aconteceu, né, nós não podemos ter nenhum resquício de arrogância, nenhum traço de arrogância no nosso jeito de ser. E nós estamos trabalhando isso, primeiro, muito fortemente com a alta liderança e envolvendo a força de trabalho nessa mudança, né? E é um processo que tem feito a diferença aqui, e que esse é mais um papel que eu entendo como muito importante do RH dentro dessa organização, porque a gente entende que o RH é um guardião muito importante da cultura organizacional, né? Porque ele é o guardião de vários processos que, no final das contas, materializam a cultura. A gente fala aqui que, para evoluir a cultura, a gente tem que trabalhar nos símbolos, né, que a gente falou há pouco, a gente precisa trabalhar nos sistemas, a gente precisa trabalhar nos sistemas dessa organização.
e, logicamente, no comportamento das pessoas. E quando você pensa, o RH ele é responsável por vários sistemas que impactam as pessoas. Então, reconhecimento, né, desenvolvimento, a forma como ele seleciona ou não seleciona, os benefícios que estão dentro de reconhecimento, os rituais, todos os rituais que o RH tem. Então, dentro desse processo de evolução que a gente teve, antes de contratar toda a força de trabalho necessária para a nossa retomada, o primeiro time a ser recomposto foi o de recursos humanos, o primeiro time a ser trabalhado dentro de cultura foi o de recursos humanos, porque a gente precisava mudar o mindset da área de RH para que todos os processos, né, que eu falei do lado sombra, a gente ficou anos trabalhando no lado sombra, e o lado sol estava estacionado, congelado. E aí o processo de retomada do RH, ele teve que ser à luz dessa nova cultura. Então, não foi simplesmente retomar os processos que foram paralisados em 2015. Foi trazer os processos agora conectados com a cultura que a Samarco precisa e também conectados com o que o mundo lá fora acontece, né? E esse é um projeto que eu tenho muito orgulho dele, porque ele tem ajudado a construir o sentido e o propósito dessa marca hoje, que é fazer uma mineração diferente, que gere segurança, né, e valor para todas as partes interessadas, é um propósito que nasceu dentro do processo de evolução de cultura. Não nasceu lá no Fênix, quando a gente fez a identidade organizacional. Foi quando a gente começou a pensar a cultura que surge, então, o propósito. Perfeito, Vera. Faz sentido a cultura como essa cola de todo esse processo que você mencionou, né? Vera, para finalizar, a nossa última pergunta não poderia deixar de ser dicas gerais que você daria para profissionais de RH que estão passando por situações de crise, para a gente poder entregar um kit de sobrevivência às situações de crise, no teu ponto de vista, né? Bom, Rodrigo, eu diria que tem alguns pontos que são chave para o RH na crise. Primeiro, o seguinte, comunicação. A comunicação numa crise, ela é um fator chave, tanto internamente com os empregados, quanto externamente, né? Então, esse cuidado com a comunicação, com a transparência, deixar as pessoas informadas sobre o que está acontecendo, ser a própria empresa a dar as informações diretamente, não deixar que os empregados saibam das notícias pela mídia, por terceiros. Então, esse é um ponto que eu acho que é vital na crise. Um segundo ponto que eu acho que é super importante é olhar o clima organizacional, não deixar de medir o clima organizacional. E aqui eu não estou dizendo de um processo robusto que a gente faz numa situação normal, né? Com pesquisas tão mirabolantes, não. É você ter as leituras diárias do que está acontecendo para que você possa reagir. Quando você percebe o que está preocupando, quando você percebe... Por exemplo, eu dei lá o caso da saúde mental. Se eu não tivesse atenta também ao que estava acontecendo naquele ambiente, eu não teria reagido a tempo para minimizar ali o impacto nos empregados. Então, ter essa leitura do ambiente, do que está acontecendo com a força de trabalho, do que está acontecendo com a liderança, que tipo de atuação que ela precisa dar, fazer leitura também de como estão as lideranças na alta posição, porque elas também precisam do olhar, isso assim, a gente teve que acompanhar muito de perto, né? Esse é um ponto que eu entendo que é muito relevante. Um outro ponto que eu também sugiro é ter atenção a essa questão do perfil que eu estava dizendo, assim. Chega na crise, surgem uma série de demandas que você precisa ter pessoas naquela posição, e que às vezes com demandas muito diferentes do que ela faz no dia a dia. O perfil de uma liderança numa crise, ele costuma ser muito diferente no outro momento. E a gente experimenta muitas coisas interessantes, né? A gente, lá no meu caso, eu vi um líder sendo liderado pelo seu liderado. Então,
no processo de rotina da organização, um era o líder e o outro era o liderado. Quando foi no momento da crise, esses papéis se inverteram, né? Por quê? Mostrando uma grande abertura, uma grande flexibilidade, mostrando um grande foco no que precisava fazer, mas também mostrando que, às vezes, naquela situação, o liderado tinha um perfil mais adequado para liderar aquela situação, né? O RH precisa ter essa atenção. E, por fim, e talvez o mais importante, sim, é a atenção aos valores. Assim, o tempo todo se questionar quais são os seus valores, quais são os valores daquela organização, qual que é o propósito. Porque nesses momentos de crise, eu vou falar de novo, muitas vezes você não sabe o que tem que fazer, não tem ninguém te falando o que você deve fazer, e você precisa se orientar por aquilo que você sabe que é compartilhado por aquela comunidade. Aquilo que vai te fazer tomar decisões alinhadas com o que a alta liderança pensa, com o que aquela organização, com o que aquele grupo de pessoas acredita e faz, né? Então, quando você não sabe o que fazer, a sua bússola interna é que vai te guiar, e ela é os valores. E num momento de crise, não pode ser só os seus valores pessoais, tem que ser os seus valores com os valores da organização, com o propósito da organização. Então, nunca perder isso de vista. Muito bem, Vera. Queria agradecer a tua participação aqui no episódio de hoje. É bastante interessante conhecer os bastidores dessa situação, né, e dessa governança de RH numa situação tão peculiar, né, como a que vocês passaram. Ficou claríssimo os desafios enormes que vocês tiveram e também a forma que você conduziu toda essa situação. Então, eu queria te agradecer por esclarecer e trazer um pouco de compartilhar essas experiências que vocês viveram aí, né? Acho que isso é muito importante, né? A gente aprender com os erros e com os erros dos outros e com as situações adversas que acontecem. Então, eu confio que você tenha deixado aí um aprendizado bastante relevante para a comunidade da RH como um todo. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, e para quem está acompanhando até aqui e gostou do conteúdo, não deixa de seguir o programa e a Forceus nas redes sociais e acompanhar de perto todos os conteúdos exclusivos que a gente divulga semanalmente para o RH dos nossos mais de 600 clientes no Brasil. Nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço a todos e todas, e a você também, Vera, e até lá. Agradeço, Rodrigo, pela oportunidade, mais uma vez, de compartilhar isso. Tem conexão com o meu propósito. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Vera. Ótima semana a todos.